tic. Pra eu cantar o tica-tica-bum tic. Com a canção do tica-tica-bum tic. Meu coração faz tica-tica-bum tic. E vem a saudade da Penha, onde samba tem quem gira também numa batucada. Tic-tic-bum, tic-tic-tic-bum, tic-tic-bum, tic-tic-tic-bum. É brasileiro o tica-tica-bum tic, com o pandeiro fazendo tica-bum tic. E para terminar, tica-tica-bum, vocês devem cantar tica-tica-bum, 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 tica-tica-bum tic. Boom 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 chicka boom 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 boom. You don't make sense the chicka chicka boom chick, but it's a mess the chicka chicka acha acha a chicka boom. That's all you've got to say to chase the jeans away. Chicka chicka boom, chicka chicka boom, chicka chicka boom, chicka boom, chicka boom 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 chicka boom 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 chicka boom boom. Eu sou artista, tenho 39 anos e eu sou gay. Bom, eu sempre acho que essa apresentação assim já tira um peso, né? O que mais resta dizer? Bom, agradecer a todos vocês que estão aqui hoje. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. E fazer uma reverência a todos que vieram, estão e vem depois de mim. Eu sou artista, assim como tantos outros artistas. Eu sou um grãozinho de areia no mar das ilusões que se iniciam no acender das luzes e morrem com o fechar das cortinas. Eu sou tão importante quanto um grão de areia. Um pequenino grão de areia, que era um pobre sonhador, olhando o céu viu uma estrela, imaginou coisas de amor. Eu sou artista transformista, não uma travesti, não uma transexual, não uma crossdresser, uma artista. Eu sou artista e moro num apartamento muito antigo, numa rua muito conhecida da minha cidade. E eu tenho para me fazer companhia muitas plantas, 2 cachorros e o meu marido. Eu quase sempre vou à feira e cozinho também. Arrumo, lavo, enxugo. De vez em quando eu me sento numa máquina de costura. Eu sou um pouco decorador, um pouco estilista, mas a minha função verdadeira é à noite. Eu sou artista. Eu sou artista e faço um número muito especial. E as pessoas ficam impressionadas com o que vem. Quando a noite acaba, eu volto para casa para reencontrar o meu lote de solidão. Eu retiro os meus cílios e os meus cabelos,
como um pobre palhaço vencido pelo cansaço. Eu deito, mas eu não durmo. Eu fico lembrando de todas as coisas que eu fiz, de tudo que eu escolhi fazer e de tudo que eu deixei de fazer. Quando eu era pequeno, bem pequeno mesmo, eu queria ser Miss Brasil. Não me julguem, porque eu sei que tem gente que está me julgando. Mas eu queria mesmo ser Miss Brasil. Eu achava o máximo, queria andar de coroa, com um cetro, uma capa, cantar o hino das misses. Os estados brasileiros se apresentam. Falar que meu livro preferido era O Pequeno Príncipe. Óbvio. E que o meu sonho... E agora é mais fácil, porque já é domínio público. Então, fica mais fácil. Todo mundo lê O Pequeno Príncipe. E falar que eu queria a paz mundial. Bom, eu não fui Miss, mas eu andei pensando, e aqui em São Caetano, além de mim, só tem uma outra drag. Então eu tô pensando em trocar uma ideia com ela, fazer um concurso de Miss Gay aqui em São Caetano e ganhar. Evidente, porque eu vou organizar. Não, e outra também, porque eu sou mais velha. Então é uma questão de prioridades. Eu ganho o primeiro, depois ela pode ganhar todos os outros e tá tudo certo. Ninguém briga, fica todo mundo feliz, eu sou Miss, tá tudo certo. Na verdade, eu tô pensando em organizar isso esse ano, porque esse ano eu faço 40 e eu coloquei como meta pra mim que eu quero ser Miss antes dos 40. Não, porque senão daqui a pouco vão falar que eu sou Miss Terceira Idade e tá tudo bem. Mas é que depois eu não vou poder ganhar Miss Terceira Idade se eu já for Miss Terceira Idade agora. Então, esse ano minha meta é ser Miss. Você sabe que eu tenho um amigo, inclusive ele está aqui, que ele fala que tudo que eu quero... Um dia a gente estava conversando, enfim, aí ele falou, ai, tudo que você quer, eu gosto de você, porque tudo que você quer, você vai, faz e resolve. E, eu quero fazer isso, eu vou e faço. Enfim, na verdade, é uma visão muito bonita, mas não é bem assim na realidade. Não é sempre que a gente vai e faz tudo que a gente quer. Mas eu tento. Então, se eu posso comprar um título... Nossa, tem um discurso todo bonito para falar que eu vou comprar um título depois. Mas eu não estou falando só da Miss Brasil. Estou falando de outras coisas também. Eu comecei a fazer drag muito por acaso. Eu fazia um espetáculo durante a pandemia. Esse espetáculo se passava na minha cozinha. Esse espetáculo contava a história de um artista aqui de São Caetano, que chama Alberto de Leles. Alguém conhece o Alberto de Leles? Não, porque vocês são jovens. Jovens. Alberto de Leles morreu em 2007, ou seja, façam as contas de quantos anos vocês tinham. Alberto de Leles era uma transformista. Só que o mais divertido do Alberto é que, além de transformista, durante o dia, ele era cobrador de ônibus. Então, vocês imaginam o que era, no auge dos anos 90, quando vocês ainda estavam começando a pensar em nascer, um cobrador de ônibus de cabelo comprido. Ah, você conheceu. Um cobrador de ônibus de cabelo comprido, que usava um cinto grande, assim, uma fivela grande, bota de cano alto, num ônibus. Era uma loucura. Agora nem cobrador tem mais, né, gente? Que agora o ônibus é gratuito. Enfim, naquela... alguma coisa boa. Imagina o que era você entrar no ônibus e se deparar com essa pessoa. Era uma coisa muito louca naquela época. E eu sempre tive muita curiosidade de saber quem era o Alberto e tal. Eu cheguei a pegar ônibus com ele na época. Vou sentar um pouco, eu tô cansado. Eu pegava ônibus com ele na época, tinha muita curiosidade de saber, mas perdi, enfim, nunca mais vi e tal. E aí comecei a pesquisar sobre ele durante a pandemia, descobri todas essas histórias, encontrei um monte de gente que conhecia o Alberto, desde gente que pegava ônibus com ele, até pessoas que trabalharam na linha de ônibus com ele, e aí achei a costureira que fazia os vestidos dele,
E aí nessas conversas eu consegui chegar até a mãe do Alberto, que já está com mais de 80 anos. E aí agora ela é super minha amiga e me manda bom dia no WhatsApp todos os dias com uma figurinha fofa. E aí eu resolvi fazer esse espetáculo sobre Alberto. Fiz, enfim, conversei com o diretor e aí a gente falou, bom, quando a pandemia passar, a gente leva esse espetáculo para o presencial. Só que vocês já sabem o fim da história, a pandemia não passava, né? Ela demorou. E aí eu me sentia meio parada, meio estacionada, sem criar nada. E aí esse diretor virou para mim e falou assim, por que você não transforma o perfil do espetáculo num perfil da personagem? Porque assim você consegue continuar exercitando essa personagem. Aí eu falei, tá, vou fazer isso então. E aí que foi que nasceu a Glória. Eu entrei em contato com algumas, através das redes sociais, eu consegui chegar em algumas casas de shows e alguns produtores de eventos. E aí, bem da cara de pau, eu peguei e mandei mensagem perguntando se eu não poderia apresentar. Na verdade, eu queria só ir montada, para entender qual que era a dinâmica da noite. E aí a dona da festa virou para mim e falou assim, imagina, se você vai vir montada, faz um show. Assim, fácil assim. Quem dera fosse sempre assim, né? E aí eu falei, tá. E fui. Eu comecei a apresentar festas, chamar as outras atrações, as outras drags, os gogo boys, enfim, todas as atrações da noite. Comecei a fazer festas em outras casas. E aí essa brincadeira me rendeu muita coisa. Inclusive o mestrado que eu estou fazendo agora e termino no meio do ano. É importante eu dizer isso para vocês, porque até onde eu sei, pode ser que agora, depois que... Porque estamos ao vivo, gente, pela todo o Brasil, 6.000 seguidores, uma loucura ali na câmera. Uma loucura, estamos bombando. Pode ser que depois que eu lance esse vídeo, a gente descubra que tem outra. Mas até o momento, eu sou a única drag queen fazendo mestrado sobre drag queen. Pode aplaudir. E fico muito feliz e muito honrada de estar fazendo isso. Enfim, convido todos vocês para a defesa quando ela estiver mais próxima. Eu falei tudo isso para voltar naquele assunto que eu tinha começado. Na segunda-feira agora, na segunda-feira de carnaval, faleceu no Rio de Janeiro uma transformista chamada Camille K. Alguém aqui já assistiu um documentário que chama Divinas Divas? Ali, aqui também, ótimo. Quem não assistiu, veja, vale muito a pena, é uma lição. Não só uma lição sobre a arte transformista no Brasil, mas uma lição sobre a terceira idade no Brasil, a maior idade, os 60 mais, enfim. A Camille K era uma das 8 divinas divas que estão neste documentário. Esse documentário não é antigo, esse documentário é de 2018. Ele foi feito em 2017 e lançado em 2018. Eram 8 transformistas e hoje a gente só tem 2 vivas, das 8. Já se foi Jane de Castro, Rogéria, Fujica de Holiday, Brigitte de Búzios, Marquesa e agora Camille K. Por que eu estou falando da Camille K hoje? Primeiro porque eu acho muito poético alguém morrer em casa numa segunda-feira de carnaval, enquanto a vida está acontecendo lá fora no carnaval, ela estar em casa com a sua família e fazer essa passagem. Mais bonito ainda, se você for pensar, como eu disse antes, que é uma artista transformista, que também era uma travesti e que chegou aos 60 anos, no país em que mais se mata travestis e transexuais. Então isso também faz a coisa ficar muito mais bonita do que é. Outra coisa que é importante dizer na história da Camille é que, como eu disse, a Camille não tinha medo de mudar a trajetória dela. A Camille nasceu Carlinhos primeiro.
que aí quando ela começou a trabalhar virou Carlinhos primeiro. E ela começou a trabalhar como cabeleireiro num salão no Rio de Janeiro, em Copacabana, e depois ela vira dona desse salão. E ela tinha uma tesoura e um sonho, que era a tesoura para cortar cabelo, e o sonho era cortar o cabelo da cantora Marlene. Alguém conhece a cantora Marlene? Essa tá puxada, né? Marlene, eu fui muito longe agora. Marlene é uma cantora que fez muito sucesso nos anos 40 e 50. Para vocês entenderem quem era a Marlene naquela época, imagina que só tinha rádio naquela época, e imagina que existia a Marlene e a Emilinha Borba. A Marlene e a Emilinha eram tipo a Anitta e a Ludmilla hoje. Tanto no sucesso quanto no ódio de uma com a outra. Apesar de que agora no carnaval elas tiraram fotos juntas, né? Fiquei sabendo aí. Mas enfim, a Marlene e a Emilinha era um pouco isso, a Ludmilla e a Anitta. A Emilinha era uma cantora mais, como eu posso dizer, mais refinada, que cantava sobre amor, sobre sofrência e tal. E a Marlene, ela cantava sobre o Brasil de uma forma geral. A Marlene também teve uma série de mudanças de trajetória ao longo da vida dela. E a maior mudança de trajetória da vida dela foi quando um dia ela percebeu que as músicas que tinham mandado para ela gravar eram músicas de dor de cotovelo, músicas de traição, músicas de alguém que tinha ido embora, como a maioria das cantoras daquela época cantava. E aí a Marlene ficou muito incomodada com isso. E aí ela, junto com um outro compositor, ela, né, deu a ideia do que ela queria, e esse outro compositor compôs uma música sobre o quê? Sobre uma mulher do morro que sonha. Essa música é incrível, chama Lata d'Água na Cabeça. Ela é mais ou menos assim. Perdoem a minha voz maravilhosa. Ela é assim. Lata d'água na cabeça, lá vai Maria, lá vai Maria. Sobe o morro e não se cansa, pela mão leva a criança, lá vai Maria. Maria lava a roupa lá no alto, lutando pelo pão de cada dia, sonhando com a vida do asfalto, que acaba onde o morro principia. Linda música. Marlene fez essa música, né? Pegou com o compositor, gravou essa música, estourou no carnaval e virou um fenômeno no Brasil. Ganhou o prêmio de Rainha do Rádio daquele ano. Tudo isso porque ela resolveu gravar uma música para um público que não era representado, que não tinha uma música sobre eles, sobre o que eles passavam. E a partir daí Marlene ficou nesse segmento. Marlene cresceu no morro, no Rio de Janeiro. Então nada mais justo do que ela cantar sobre o que ela viu, sobre o que ela viveu. Talvez sobre até ela mesma. Voltando na Camille. Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Ótimo. Camille tinha o quê? Uma tesoura e um sonho. Uma tesoura para cortar cabelo e um sonho de cortar o cabelo de Marlene. Enfim, Camille foi, abriu um salão, depois abriu outro salão, depois abriu outro salão. E aí ela conseguiu começar a cortar o cabelo das ricas de Copacabana. E aí ela chegou na Marlene. Ela chegou na Marlene, mas ela não chegou só na Marlene. Ela virou amiga da Marlene, ela virou a cover oficial da Marlene, e ela conseguiu um feito jamais conquistado na época, que era... Existia uma revista aqui no Brasil, que fazia muito sucesso nos anos 40 e 50, que chamava O Cruzeiro. Nesta revista, só saíam na capa dessa revista mulheres. Mulheres influentes, manequins da época, não era modelo, era manequim da época, e as raras exceções que saíam nessa revista eram os jogadores de futebol quando ganhavam Copa do Mundo. Quem saiu na capa da Cruzeiro? Camille K. Com a Marlene, cortando o cabelo da Marlene. A foto é maravilhosa, tá Marlene e Camille K atrás dela, ainda de Carlinhos, cortando o cabelo.
A partir dessa amizade com a Marlene, que o Carlinhos barra Camille ganhou o primeiro vestido da própria Marlene, e perucas e tal, e começou a fazer show de cover. E aí ela fez muitos shows, começou a fazer um espetáculo muito conhecido no Rio de Janeiro na época, que chamava Le Girls. E a partir desse espetáculo, ela tinha que conciliar a vida dela no teatro, porque Camille também era atriz, a vida dela nas boates, fazendo show, e a vida dela como cabeleireira, e especialmente da Marlene. Por que eu contei a história da Camille aqui? Porque esta história é parecida com muitas outras histórias que a gente encontra nos camarins da noite. Às vezes a gente tem a impressão que a Camille está muito distante. Nossa, mas ela era uma senhora que faleceu no Rio de Janeiro, que viveu o auge nos anos 60. Isso é muito longe. Isso não conversa diretamente comigo, não tem diálogo comigo. Mas conforme você vai conhecendo as pessoas da noite, e quando eu falo isso, eu não estou falando só de drag, não. E não estou falando só de transformista e nem de travesti. Estou falando dos boys também. Estou falando dos organizadores de festa. Estou falando de toda essa fauna e essa flora que faz a noite girar, a noite acontecer. Quando você se depara com essas histórias, você percebe que tudo é muito mais próximo, muito mais palpável do que você imagina. Esse vestido, por exemplo, aliás, hoje aqui, eu já fiz uma vez uma aula show desse tipo, já fiz algumas de experimento, mas fiz uma outra aula show nessa configuração de vestidos. Hoje eu resolvi fazer uma coisa diferente, eu trouxe vestidos que eu nunca usei, vestidos que eu ainda quero usar, que eu ainda estou esperando o momento certo de usar, com exceção desse aqui, mas esse aqui a gente vai conversar depois. Esse vestido aqui, eu nunca usei, eu acho ele lindo, inclusive. Ele é de uma transformista já, que é já uma senhora. Um dia eu estava num camarim, numa casa de show, e aí ela virou pra mim e falou assim: eu tenho um vestido que a sua cara, ele vai ficar ótimo em você e ele tá grande em mim. E aí eu peguei e falei assim: traz pra eu ver, né? Porque eu talvez tenha sido ingênua, mas ela falou: eu tenho um vestido que a sua cara eu vou trazer pra você ver. Eu falei: vai me dar o vestido. Pensei. E aí ela veio, não encontrei com ela na semana seguinte ela trouxe esse vestido, ele realmente é lindo, ele ainda tem uma capa que vai por cima dele. E aí ela me deu o vestido para eu experimentar, eu experimentei o vestido, ficou ótimo, um pouco grande, mas ótimo. E aí eu peguei e falei assim: quero ficar com ele e tal. Aí ela falou o preço: é tanto. Aí eu, por essa eu não esperava. Mas eu falei: bom, já que vou ficar com o vestido, falei: claro, me passa seu Pix, não tenho Pix. Aí deu um trabalho, aí mas consegui, paguei o vestido. E passou, vida que segue. E aí eu peguei e não comentei nada, e comentei com a dona da casa depois. Falei assim: eu comprei um vestido dela e tal, nem sabia. Aí ela falou assim, que vestido que você comprou? Aí eu expliquei qual que era o modelo e a cor. Aí ela olhou pra mim e ela falou assim: nossa, é um dos vestidos preferidos dela. Ela te vendeu porque ela não tem dinheiro. Ela não te vendeu porque ela quer vender esse vestido. E aí, um lado meu quase, assim, se arrependeu de ter comprado o vestido, né? No sentido de como eu posso explicar? No sentido de que eu sabia que aquilo era importante para ela, mas ao mesmo tempo eu também sabia que ela precisava do dinheiro. E eu sei que ela é o tipo de pessoa que se eu oferecesse o dinheiro, ela não ia querer. Por que eu tô contando isso? Porque também nem sempre é fácil mudar a trajetória. Nem sempre é fácil. Não depende só da gente, depende também de um mundo externo, né? E conforme o tempo vai passando, muitas vezes a gente sabe o quanto a sociedade é cruel. As coisas vão ficando mais difíceis, né? Então, aproveitem para tomar decisões e mudar trajetórias agora, que são todos jovens, assim, ó, com a pele maravilhosa, um lift incrível. Uma vez um amigo meu, é verdade, gente, tô falando que eu tô vendo. Uma vez um amigo meu ia sair do país. Tava com muito medo de sair do país e tal, nunca tinha saído.
ia, acho que para Inglaterra, sei lá para onde ele ia. A mãe dele já morava para lá, ele tinha ficado. Era maior de idade, tá, gente? A mãe não foi e largou ele aqui. Ele era maior de idade e morava aqui. Mas a mãe dele estava em outro país. E aí ele estava inseguro se ia ou não. Aí ele foi em casa um dia almoçar. E a minha mãe virou para ele. Inclusive, minha mãe tem a idade da Camille K. Se a Camille K estivesse viva, né? Mas elas têm a mesma idade. Aí minha mãe virou para ele, pegou e falou assim, vai sim. Ele falou, eu acho que eu não vou. Aí minha mãe virou para ele e falou assim, vai sim, aproveita que você é novo. Que você é novo e que você tem para onde voltar. E isso é muito interessante da gente ter na cabeça, né? Não a questão da idade, mas a questão do, você tem para onde voltar? Então vai. Então não fica oscilando, pensando se é, se não é, se vai ser, se não vai. Você tem para onde voltar? Vai. Se der errado, você volta. E se der errado e você não tiver para onde voltar, vai para outro lugar. Vai para outro lugar. A gente tem que escolher as batalhas que a gente quer entrar, né? Para vencer as guerras. Nem sempre também o discurso é lindo, né? De vai, se joga no mundo, vai dar tudo certo, vai. Nem sempre é assim, a gente sabe que não é. Mas ao mesmo tempo a gente tem que se desprender um pouco também. E de vez em quando falar, talvez seja isso. Talvez eu me arrisque e dê certo. E vai. Nossa, eu falei, né? Horror. Falei horrores. Esse vestido aqui, por exemplo, eu falei pra vocês que esse era o único vestido que eu já tinha usado. Ele faz parte de uma coisa muito bonita. Eu trouxe ele de propósito. Não sei se tem uma amigona minha aqui na plateia, não sei se ela lembra onde eu usei esse vestido. Esse vestido aqui, eu trouxe ele porque, pra mim, ele é um símbolo de uma vitória muito grande. Esse ano eu estou comemorando duas coisas. Eu comemoro os meus 40 e comemoro 25 anos da primeira vez que eu pisei neste palco. Eu era um neném de 15 anos. Um neném de 15 anos. Desde que eu pisei nesse palco, lá em 99, eu praticamente não saí mais daqui. Inclusive, talvez se vocês entrarem um dia em alguma sala, vocês me encontrem lá. Pode ser assombrando os corredores da escola. Pode acontecer. Uma drag doida passando. Talvez seja eu. E aí, imagina, desde 99, andando por essa escola, tem coisas que a gente vai percebendo, coisas que a gente gosta mais, coisas que a gente gosta menos. Tira isso aqui que tá um calor, gente. Peraí. Maria, olha aqui que eu te falei. Não falei? Falei pra Maria, ela tava aqui comigo antes de começar. Aí eu falo, ó, momento. E aí uma coisa que eu fui percebendo ao longo dos anos, conforme eu fui ficando, porque aí depois eu vim fazer técnico, depois eu comecei a dar aula em projetos paralelos, depois dei aula no técnico e tal, e aí eu falava assim, gente, quando eu entendi, falava, gente, a gente precisa de políticas afirmativas nessa escola. A gente precisa não só de acesso, a gente precisa de permanência. A gente precisa de ações que englobem toda a escola, que englobem todas as pessoas e tal. Um sonho idealista. Mas, como eu falei, tem as batalhas que a gente escolhe entrar. E aí, depois de muito falar, muito atormentar, muito tudo, e fazer projetos e tal, e aí é importante dizer também que, obviamente, que isso esbarra numa série de questões. O problema não era uma coordenação ou outra coordenação ou uma diretoria, até porque, imagina, desde 99, muitas cabeças rolaram, muitas pessoas trocaram, muitas coisas aconteceram. Mas enfim, uma série de outras questões. E aí, há um ano atrás, um pouco mais de um ano atrás, viraram para mim, eu estava trabalhando aqui, viraram para mim, já estava de glória também, e eu já tinha pequenas ações afirmativas na escola. Uma delas, inclusive, era dar aula assim.
Imagina, maravilhoso. Chegava assim na sala. Não assim, né? Uma roupa mais apropriada. Quase assim. E aí falaram, escreva o projeto, pensando a diversidade dentro da Fundação das Artes. E aí esse projeto foi escrito em parceria com outro colega, que talvez alguns de vocês lembrem, porque já estavam na escola, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, que era o programa Mais Diversidade. E esta roupa eu usei no dia que o programa Mais Diversidade foi lançado. Nós fizemos um bate-papo com convidados, eu era uma das convidadas, e eu usei essa roupa aqui para participar desse bate-papo. Então ela, para mim, é um troféu, porque isso é um projeto, esse é um projeto que foi muito batalhado para que acontecesse. E aí, por que eu estou falando disso? Porque a gente escolhe as batalhas que a gente quer entrar, a gente escolhe as lutas que a gente quer ter. E aí alguns de vocês podem estar pensando, tá, mas é importante ter mais diversidade, mas também não vou me envolver muito, porque eu tenho meu exercício de fim de semestre, eu tenho a minha criação de personagem para fazer e tal. Mas também é importante sempre pensar, quando eu falo para vocês, mudem a trajetória, façam outras coisas, inventem, se não der certo você volta. Mas é importante que sempre que você vá, você deixe algo. Então, talvez não seja o foco de vocês, a coisa principal, mas aproveitem o período que vocês estão na escola, não para fazer mais diversidade, mas para fazer desta escola um lugar diverso. Se vocês conseguirem, nesse tempo que vocês estão aqui, fazerem isso, esse vestido vai ter valido a pena. Usar esse vestido vai ter valido a pena. Enfim, acho que é isso. A gente vai conversar, temos muita coisa para conversar. Isso é só uma introdução, posso falar um pouquinho de onde vieram essas histórias, essas coisas. Aí vocês descobrem que era tudo mentira, né? Mentira, eu comprei no Brás, gente. Era só um texto bonito. Nunca usei essa roupa. Mentira, é tudo verdade. Na verdade, esse texto, esse bate-papo, esse começo é uma introdução para um bate-papo que eu proponho que a gente tenha agora. E aí, pra gente marcar o fim desse primeiro momento, vocês querem mais um show? Sim! Então tá, então vou... Ai, tá bom. Nem me preparei, nem me preparei. Preciso de um voluntário que gosta de falar. Quem é? Vem cá. Vem cá. É o seguinte, eu preciso sair e trocar um negócio. Então eu preciso de alguém que enrole. Tá. Então eu quero que você faça uma apresentação assim, imagina, tipo, Oscar, uma coisa assim, vai entrar a Miss Brasil. Tá. Uma coisa, mas é Miss Glória. Tem que apresentar você. Você vai me apresentar. Só que eu vou te dar um sinal. Quando eu começo ou quando você vai entrar? Quando você... Não, você pode já ir falando. Eu quero ver seu poder de improvisação. Vamos lá no Teatro Esporte agora, em homenagem a Vanessa. Cadê Vanessa? Então eu quero uma improvisação aqui, né? Noite do Oscar, você não recebeu o cartão de quem você tem que apresentar. E aí eu te dou o sinal Quando for. Isso, Tá, tá? entendi. Foi! Vamos contar junto. 3, 2, 1, tá? Vamos lá. 3, 2, 1. Boa noite! Tudo bem, gente? Muito boa noite. Meu nome é Amir Formiga Al-Hakim. O último é mais difícil. Tudo bem? Vocês... Onde a gente tá aqui hoje? É cidade, vocês sabem? Do Sul? Ai, que chato. Achei que era do Norte, que pena. São Caetano, o pessoal ruim aqui, o pessoal é meio ruim aqui em São Caetano, né? Mas acontece, mas tem gente legal. Esse daqui. Ai, gente, e agora? Vai entrar a pessoa. Vocês não têm ideia de quem é. Ela é linda, ela é bonita, ela é maravilhosa, ela é inteligente e ela tá fazendo mestrado. Mestrado! Pode entrar!
Miss Glória. Respeito muito minhas lágrimas, mas ainda mais minha risada. Escrevo assim minhas palavras na voz de uma mulher sagrada. Vaca profana, põe teus cornos pra fora e acima da manada. Vaca profana, põe teus cornos pra fora e acima da manada. Dona de divinas tetas, derramo leite bom na minha cara e o leite mal na cara dos caretas. Segue a movida madrilenha, também te mata Barcelona, Napoli, Pinochet, Alpantes, Picassos movem-se por Londres. Bahia onipresentemente, Rio e belíssimo horizonte. Bahia onipresentemente, Rio e belíssimo horizonte. Vaca de divinas tetas, la leche buena toda en mi garganta, la mala leche para los puretas. Quero que pinte um amor Betânia, Stevie Wonder, andaluz, mas do que tive em Tel Aviv, perto do mar, longe da cruz, mas em composição cubista, meu mundo Thelonious Monk Blues. Mas em composição cubista, meu mundo Thelonious Monk Blues. Dona da divinas tetas, quero teu leite todo em minha alma, nada de leite mal para os caretas. Sou tímido, espalhafatoso, tô retraçada por Gaudí. São Paulo é como o mundo todo, no mundo um grande amor perdido. Caretas de Paris, New York, sem mágoas estamos aí. Caretas de Paris e New York, sem mágoas estamos aí. Vaca das divinas tetas, eu dou só para o outro minha falta e o resto inunda as almas dos caretas. Mas eu também sei ser careta, de perto ninguém é normal. Às vezes segue em linha reta, a vida quer meu bem, meu mal. No mais as ramblas do planeta, não te atadete eu faço os pau. No mais as ramblas do planeta, não te atadete eu faço os pau. Rosa de assombrosas tetas,
Ah, louca, obrigada. Ai. Obrigada. Obrigada. Bom, como eu falei, eu proponho agora pra gente uma conversa, um bate-papo, uma troca, uma receita de bolo, enfim, que vocês quiserem conversar. Como eu disse, eu sou a Miss Glória. Quando eu não estou assim, eu sou o George Vilches, formado pela Fundação das Artes, na turma, a humilhação vem, na turma 39. Façam as contas. Já tá em que número? 7 quanto? 7,6. 7,6, meu Deus. Que loucura. É isso, é sobre, né? E agora eu proponho para vocês um bate-papo. Queridos, é isso. Fiquem à vontade para perguntar sobre o que vocês quiserem. Não que eu vá responder, claro. Ou não que eu vá responder a verdade. Fala, Anjo. Boa noite. Boa noite. Eu te conheço de conversa e de convivência. Ai, gente, daqui rum na balada. Mas essas coisas é um problema. Então, Jorge, da Bibliotec. É a primeira vez que eu vejo uma apresentação de Glória. Eu sei que não é um espetáculo, é uma conversa mesmo. Só que eu fiquei pensando durante toda a apresentação como que é para você estar trazendo isso para a Fundação em um momento tão legal, que é um momento onde uma nova turma se inicia. Você já tem anos de Fundação das Artes, conhecendo esse lugar como ninguém. Como que é para você a oportunidade de poder mostrar e também de abrir as portas da Fundação para essa nova turma com, olha, somos isso, a arte é isso aqui. Como que isso impacta e como que isso reverbera no seu coração e no seu corpo? Muito bem. Então, é muito interessante pensar sobre isso, refletir sobre isso, porque justamente, né, na realidade, estar na Fundação sempre é um prazer. Eu já estive na Fundação de diversas formas, com diversas participações, como eu brinco com os meus amigos, em diversas temporadas dessa série que não acaba nunca, graças a Deus. Inclusive, uma brincadeira que eu tenho com um amigo que a gente sempre fala, né? Em algumas temporadas a gente é protagonista, em algumas temporadas a gente é coadjuvante, mas a gente sempre tá. Então, pra mim, é um prazer sempre estar aqui. Quando eu falo pra vocês na cena que eu fiz, né? Eu moro numa rua muito antiga, aliás, num apartamento muito antigo, numa rua muito conhecida da minha cidade, eu moro na Visconde. Eu moro na Visconde, no quarteirão da frente. Ou seja, né, eu sou tão apegado a esse lugar que eu passo na frente dele todos os dias. Então, para mim, é uma honra estar na Fundação, estar nesse espaço, estar com vocês, estar com uma nova geração de turmas. Eu acho que eu me entenda, assim, né, que eu acho que a primeira formatura que eu vi nessa escola foi, sei lá, se eu falar, vocês vão saber qual é o número da turma? Foi... Ai, meu Deus, como é que era o nome? Foi... Não, na verdade eu vi uma antes, mas vamos começar dessa, que eu prestei atenção. Foi o interrogatório. Então, a formatura que eu vi... Ele dirigiu. A primeira formatura que eu vi aqui foi o interrogatório, foi na turma 24, ou seja, eu passei por todos os estágios que eu poderia ter passado dentro dessa... Não, mentira, ainda... Meu próximo passo é virar diretora. Mas, então, falando sério, que, né, corta a luz. Eu passei por muitos lugares dentro dessa escola. Então, para mim, é sempre um prazer estar aqui. Eu venho sempre com muito prazer, com muita alegria. Venho sempre com o coração aberto e a responsabilidade de estar aqui pleno,
seja para encontrar com os meus amigos, para ir ali tomar um café, ou seja para estar aqui com vocês hoje em cima desse palco. Sempre para mim é um prazer e eu sempre estou pleno quando estou aqui. Hoje, especificamente, é muito engraçado, muito interessante você perguntar isso, porque eu não tinha me dado conta, até hoje, que faziam 25 anos que eu tinha pisado aqui pela primeira vez. Tem pessoas que falam que não ligam para essa coisa de data cheia, né? Mas, enfim, eu acho que é um momento, é um marco, é importante, enfim, para mim mas eu também não... Quem sou eu para falar? Afinal, eu queria ser Miss Brasil, né? Então, os critérios de avaliação estão meio esquisitos. Então, hoje, para mim, especialmente, é muito importante, e ainda mais nesse momento da minha trajetória, que é esse momento que eu estou finalizando o mestrado, indo para a minha segunda qualificação, quase na defesa, escrevendo sobre a minha trajetória, escrevendo sobre as coisas que eu tenho pesquisado nesses últimos tempos, e a Fundação sempre está totalmente atrelada. Eu sei que muito do meu mestrado, na verdade mais de um capítulo inteiro, muito mais de um capítulo, é dedicado à Fundação e à experiência que eu tive enquanto docente como drag queen nessa escola. Né? Eu sei que na cena eu dei uma pincelada sobre isso, mas existe o programa Mais Qualificação, que vocês, alguns conhecem, outros ouviram falar, talvez alguns tenham estudado nele. E eu tive o privilégio de poder investigar o meu trabalho de mestrado dentro deste projeto, dando aulas neste projeto para as turmas de maquiagem e do curso de agente cultural, enquanto George e enquanto Glória. Porque justamente o meu mestrado, um dos meus temas de discussão é a drag ocupando outros espaços para além da cena noturna. Então, assim, estar aqui hoje com vocês é mais, literalmente, quase mais um capítulo do meu mestrado. Né? Mais um capítulo da minha história, da minha trajetória dentro dessa escola e do meu mestrado. Então, para mim, é uma delícia. É isso. Glória, eu queria saber não só da onde ela veio, mas no sentido que tipo de mulher que ela é, sabe? Porque eu vejo que agora pelas roupas, ela tem uma extravagância, mas é uma extravagância elegante, não é nada tipo, eu vou ficar. Sim. Bom, então, como eu comentei, a Glória nasceu esse ano, completam 3, né? 3 anos que a Glória nasceu. Ela nasceu de uma maneira muito despretensiosa. Eu nunca tinha pensado, até meus 35, 36 anos, eu nunca tinha pensado em ser drag, tinha experimentado essa possibilidade, nada do gênero. Eu aí fiz esse espetáculo que eu comentei com vocês, e a coisa foi acontecendo, né? Ela foi tomando uma proporção que nem eu, nem os meus colegas e amigos, nem o meu marido imaginavam que ia para esse caminho. Mas, ao mesmo tempo, aquilo que falei para vocês, né? Sobre a mudança da trajetória, né? Eu vi que a coisa começou a funcionar e falei, por que não? Né? Por que não tentar? Por que não dar uma chance para isso? E aí, apesar de ter começado de um jeito muito diferente do padrão de drags, porque a maioria das drags começam bem mais novas do que eu, a maioria das drags começam normalmente porque começam a ir para festas e têm essa vontade, vão fazer, então, querendo ou não, nesse sentido eu comecei um pouco fora da curva. Mas, apesar disso, eu acho que a construção do estilo, assim como da escolha do nome e da maneira de se comportar e da maneira de se expressar, enfim, vem muito de quase de uma colaboração de uma trajetória, né? Então, assim, na verdade, a Glória, ela é aonde eu exercito, George, a Glória é onde eu exercito tudo
que eu pesquisei sobre história, sobre Marlene, sobre Emilinha Borba, sobre as cantoras do rádio, sobre a música popular brasileira, sobre as divas de musicais, enfim, toda a minha pesquisa que eu tinha enquanto ator de áreas de interesse, inclusive a minha pesquisa sobre a temática LGBT, sobre a comunidade, enfim, tudo isso aflora na Glória, né? Na verdade, ela é um canalizador de todas essas coisas. Eu acredito que as drags, de uma forma geral, elas vêm muito deste lugar, né? Na verdade, é um potencializar de conhecimento, de coisas que você dedica para aquilo. Vocês sabem, né, aqui quem conhece um pouco mais a fundo, e hoje isso é muito mais fácil, muito mais disseminado, até por conta da versão do Brasil do Drag Race, e não só do Brasil, enfim, mas vocês sabem que a maioria das drags costuram, fazem maquiagem, fazem cabelo, enfim, fazem adereço, cantam, dançam, tocam instrumentos. Tem uma amiga drag, que é a Lavínia, vale a pena vocês pesquisarem, que toca violino. Ela faz show tocando violino em cena. Isso tudo, na realidade, assim, tem duas... Para mim, tem duas relações. A primeira, que é justamente essa, de você exercitar na drag tudo isso que você quer usar de algum jeito, que você quer testar, que você quer estudar, e aí ali cabe... Porque justamente a drag, ela é livre desses padrões. Existem segmentos de drags, mas no geral ela é livre de padrões. E a segunda coisa que aí não é tão legal e tão glamurosa assim, mas é justamente essa questão de a drag em muitos lugares ela não é vista nem como arte, né? Ela é uma sub-arte, no sentido de que você não tem nenhum tipo de investimento específico público para uma pesquisa drag queen, você não tem lugares que forneçam informações, você não tem história. Agora você tem na academia estudos sobre drag queen, mas mesmo assim esses estudos eles vão até determinado momento, que, por exemplo, né, estudando agora sobre o assunto, você tem uma drag queen, por exemplo, no Rio de Janeiro, que chamava Ivana, nos anos 50, que foi capa da revista Cruzeiro, também é uma coisa bem fora da curva para o padrão da época, e você não tem nada. Ela foi capa da revista Cruzeiro e você tem a matéria falando sobre o espetáculo que ela está fazendo. O Pascoal Carlos Magno escreveu a matéria dela, ou seja, né, uma pessoa conhecida e tal, e você não tem nada. Ninguém sabe o que aconteceu com a Ivana, se ela está viva, se ela morreu, se ela ficou no país, se ela saiu do país, se ela... Não se sabe. Isso não é assim, com a Ivana, é com tudo relacionado à arte drag. Porque nem LGBT em si tem arquivos históricos, a não ser os próprios registros que as pessoas guardaram. Quem dirá arte drag? Que dependia muito o quê? De fotografia, de gravação de vídeo e tal. Eu defendo no meu mestrado, uma das coisas que eu defendo no meu mestrado é de que, além do termo arte drag, se use cultura drag. Porque a cultura drag, ela passa de geração para geração, ela envolve vários saberes que estão relacionados a notório saber, e não a saber da academia. Enfim, ela tem uma série de questões, de quesitos aí que preenchem esse lugar da cultura drag. E por mais que em alguns lugares você ainda encontre cultura drag, mas na verdade a gente sabe que na prática isso não funciona assim ainda. Enfim, falei e respondi. Era isso? Amigos, que virou profissional.
eu acho que... Não, o que eu aprendo com o George é a entender... Gente, eu vou parecer um disco riscado agora, tá? Que eu vou falar de novo, mas é que isso está muito forte para mim nesses últimos meses, por isso que eu quis trazer esse assunto para vocês hoje. Mas eu acho que o que eu aprendo com o George é a entender finais de ciclos e mudanças de trajetória. Entender os momentos e, mais do que entender, aceitar que os ciclos terminam e que a gente tem que buscar novos espaços, novos lugares, novos olhares, novas pessoas. Vou continuar casado com você, tá tudo bem. Tá? Novas pessoas, mas você fica, tá? Eu acho que isso é algo que eu tenho desenvolvido, assim. Eu acho que quando eu entrei na Noite Drag e vendo a Noite Drag, a noite no geral, tudo é muito volátil. As pessoas criam muitas expectativas, quebram muito a cara, se magoam muito. Tudo é muito passional. Na verdade, tudo na vida é, né, passional. Quando a gente está inteiro num relacionamento, seja ele qual for, numa relação, né, vocês aqui na escola, espero, são passionais, né? A gente é passional. Então, e aí ao mesmo tempo eu acho que a sorte de eu estar Glória hoje é estar Glória com um George que entende que é importante a passionalidade, mas também é importante saber se respeitar e parar e entender momentos, entender lugares, e ter olhar para o outro e para o que o outro espera. Acho que é isso, assim, é o principal. Agora, a outra era? Glória, o que você tem trazido para o George? Você tem proporcionado, ensinado? Tudo porque eu sou eu sou maravilhosa. Não, eu acho, assim, também. Bom, a Glória, ela... Sim, mas sabe que isso é muito interessante, acho que vale uma parte daqui a pouco. Essa relação Glória e George ensina para o George a ser mais gentil consigo mesmo. Eu George, sempre me cobrei muito de questões que diziam respeito a mim, no sentido de porque eu não vou me expor, porque eu não sei o que as pessoas vão pensar, porque eu não sei se isso é interessante de ser dito, o que vão pensar. O George sempre teve este medo, o que vão pensar, o que vai ser dito, o que vão pensar de mim se eu falar isso. Não que a gente perdeu esse filtro, claro, existem limites também éticos e morais, mas a Glória me colocou num lugar de aceitação de lugar, de pertencimento, de corpo, de voz. É isso, assim, um lugar de pertencimento, de olhar e falar, se eu quero isso, acho que sempre, apesar de ser muito receoso com o que eu fazia ou como eu falava, sempre fui meio cara de pau. Mas acho que a Glória me coloca num lugar ainda mais desafiador, de realmente isso eu quero, eu vou e vai ser desse jeito e vai dar certo. Não que eu use isso para passar por cima das pessoas ou para conquistar coisas, enfim, em detrimento de pessoas, mas a Glória fez com que eu olhasse mais para mim, George, e falasse, é isso, eu vou e vamos que vai dar certo. E aí o adendo que eu ia falar é justamente sobre isso. Existe uma grande discussão sobre o que é a drag queen. Né? O que é? Existe o George, existe a Glória. O que é o George e a Glória? A Glória, e aí existe uma grande discussão porque nos estudos que
que se encontram, você vai ter, na maioria dos estudos, eles falando a respeito da drag queen enquanto uma personagem. A drag queen é uma personagem. Tem gente que vai dizer que a drag queen é um alter ego. Tem gente que vai dizer que a drag queen é uma persona. Enfim, vou ter vários desdobramentos sobre isso. Eu acredito hoje que a drag queen é uma performatividade de sujeito, não de identidade, não de indivíduo. É uma performatividade de sujeito. Por que eu digo isso? Porque eu descobri isso de uma maneira muito bonita. Tem uma amiga, Nicole, que faz shows também, maravilhosa. E um dia nós estávamos no camarim. Nicole é uma mulher trans. Um dia nós estávamos no camarim e veio uma turma de escola fazer uma entrevista com ela para um trabalho de faculdade. E aí eu estava sentado aqui, a Nicole aqui, eles conversando e tal, esperando a hora para dar o show. E aí viraram para mim e falaram assim: e você é trans? Eu falei: não, sou drag. Aí não sei o que perguntaram, e a Nicole falou assim: ela é drag, e ela é maravilhosa, enfim, mas ela é minha amiga, e nananã, e super rasgou seda pra mim, mas de verdade, assim. E aí eu virei pra ela e falei assim: você também é minha amiga, né? Adoro a Nicole, eu amo a Nicole. E aí a gente ficou ali naquele momento, nos amamos, e passou, fui pra casa e tal, e tava lá plena. Aí um dia eu estava conversando com um colega de trabalho daqui da fundação, e contando pra ele, contando dessa neura de personagem, persona, E aí ele falou assim: é uma personagem. E contei essa história, assim, no meio de uma conversa. Aí ele vira pra mim e fala assim: mas espera, se esse sentimento que você tem pela Nicole, que a Glória tem pela Nicole, é verdadeiro? A Nicole gosta da Glória de verdade? Aliás, a Glória gosta da Nicole de verdade? Eu falei: sim, é verdadeiro. O que eu sinto é verdadeiro. Aí ele falou assim: então ela não é um personagem, porque ela sente, ela sofre, ela chora, ela ri de verdade, ela estabelece conexão, vínculo de verdade. Então ela não é uma personagem. E aí eu falei: droga, porque pra mim, nossa, isso estava muito claro. E aí ao mesmo tempo também isso foi uma busca de então não é uma personagem, é o quê? E aí isso é muito interessante, quando a gente chega nesse momento de pesquisa, vocês que passam agora, 7 semestres fazendo muita pesquisa, é óbvio que a gente sempre no primeiro dia quando o Pedro Alcântara vira e fala: nós vamos montar, deixa eu ver o que nós vamos montar. Gota d'água. Me cantaram aqui, eu nem sei, me falaram aqui, me sopraram. Vamos montar Gota d'água. Aí eu falo assim: quero fazer a Joana. Vou fazer a Joana maravilhosa, vou arrasar de Joana. Aí Pedro vem, Corina. Mas eu sou uma Joana, né? Eu sou uma Joana, não, Corina. Eles falam: vamos pesquisar, já sei tudo sobre a Corina, ela é amiga. Acabou, tudo. Eu sei tudo sobre a Corina, ela é amiga. Mas aí ao mesmo tempo é muito interessante quando você é estimulado pelos professores, seja o Pedro ou os outros professores que estão acompanhando o processo, e aí você chega num momento que você fala: eu não tinha pensado sobre isso da Corina. E é mais interessante ainda quando você não sabe sair desse lugar. Quando você cai nisso e fala: como é que eu resolvo isso agora? E aí você vai falar com os professores e eles falam: amado, estuda. E é ótimo, é o melhor conselho que eles podem dar. Eu acho que eu me encontrei, quando eu me deparei com isso, nesse lugar. Como é que eu saio disso agora? E o mais interessante é que isso aconteceu há quase 2 anos atrás. Eu estou terminando o mestrado e ainda não sei se é isso. Eu vou... a gente tem que também aprender a não ter todas as respostas para tudo. Tem horas que é legal a gente ficar quieto e falar: não sei, vou refletir a respeito, vou pensar, e pensar de verdade. Talvez eu saia do mestrado agora sem saber do que eu estou falando. Talvez daqui... Eu estava conversando acho que ontem com você sobre isso, né? Talvez daqui 5 anos eu falo: meu Deus, era isso. Era isso. E pode ser que eu nunca descubra. Obrigado. Foi incrível, eu comentei com você da frente que eu me emocionei. Foi lindo ver vocês no palco, eu senti que é onde você queria estar, que
sua relação com seus pais, mas quando você chegou e realmente descobriu que era isso que você queria fazer, que você queria realmente dar vida à Glória, como foi falar isso em voz alta, sabe? Falar para as pessoas que você vai ser a Glória, você vai fazer a Glória, e é o que você queria. Eu queria saber como foi o sentimento para você e como foi a recepção das pessoas com isso também. Muito legal. Sabe que eu acho que eu demorei um pouco para sacar que era isso que eu queria, né? Eu acho que, né? Eu demorei um pouco para me ligar disso, porque assim, como eu falei, imagina, a gente estava saindo de uma pandemia, as pessoas com uma dose, algumas já com 2 doses de vacinas, as pessoas de mais idade, e aí apareceu essa oportunidade de fazer esse show muito por acaso. Eu fui fazer esse show, eu tinha uma peruca, um vestido e um sapato, só. Eu não tinha mais nada. Então, assim, e aí, coisas que você descobre quando você chega lá. Fui já, né, com a minha peruquinha, com o meu vestidinho, com o meu sapatinho. Cheguei lá, aí sentei com a Nicole, conheci a Nicole nesse dia, tava lá sentada com ela. Aí chega o organizador da festa e fala assim pra mim, ai, você é daqui 15 minutos. Aí eu falei, tá bom. Aí ele falou assim, você não vai se trocar? Pronta. Mas eu já tô pronta. Aí ele, você vai fazer assim? Aí eu, nossa! Posso fazer 100 agora, se você quiser. Né? Falei, vou. E aí uma coisa que eu aprendi, por exemplo, a drag, ela nunca chega com a roupa da apresentação. Ela chega. Tem a roupa da grande entrada, aí depois tem a roupa do show, se tiver outro show vai ser outra roupa. Coisas que eu aprendi na hora. Então, assim, eu cheguei muito crua. Eu não tinha essas malícias da noite. E não me considerava. Na verdade, eu acho que a gente passa por processos. Eu não me considerava uma drag queen. Eu me considerava um ator pesquisando uma personagem. Fiquei nessa pegada do ator pesquisando essa personagem muito tempo. O quê? Um ano jurando que eu era um ator pesquisando uma personagem. E aí tem coisas que vão fazendo você se afirmar, né? Então, por exemplo, aí de repente eu fiz um show que eu sabia que tinha sido diferente, que o lugar do sentimento, da emoção era outro. Aí um dia eu recebi o meu primeiro cachê, que a maioria dos meus primeiros shows era pelo espaço de estar em cena. Né? Quem nunca, né, gente? Quem nunca trabalhou de graça? Quando eu recebi meu primeiro cachê, eu falei, nossa, o negócio tá ficando sério, assim, né? Isso aqui é outra coisa. E aí, um terceiro momento, olha que coisa louca, hein? Um terceiro momento foi agora, no fim do ano. Existe um perfil numa rede social que fez uma proposta pro Natal. Eles fizeram uma árvore de Natal de drags. Com uma impressora 3D, eles fizeram bolinhas de Natal com rosto de drags. Drags do Brasil todo, drags relevantes para a história drag. Tinha Miss Biá, Silvete Montilla, Liza Bombom, Gisela Popovic, Organza, várias drags, enfim. A Risotril, que é do Sul, enfim. E aí, para minha surpresa, eu virei uma bolinha no dia 16 de dezembro, guardei a data. E aí eu lembro que eu tive essa conversa com o Sérgio, inclusive, na época, e falei justamente disso que eu estou te falando agora. Né? Uma coisa é você se sentir, outra coisa é quando alguém vira para você e fala, você é. E aí isso, para mim, foi muito determinante. Eu acho que foram vários processos de entendimento, e aí eu acho que eu finco a bandeira da glória nesse momento, assim que eu falo, para as outras pessoas eu sou também, né? Principalmente porque eu venho de uma construção de pesquisa diferente das drags que se conhece mais hoje. Eu parto da minha pesquisa da transformista, dessa transformista que vai trabalhar mais com MPB, que vai fazer uma maquiagem
mais tradicional, que vai usar cabelos mais normativos, é uma outra pesquisa. E hoje a gente tem uma variante de drags, né? A gente tem a drag andrógena, a gente tem a caricata, a gente tem a que bate cabelo, a gente tem a transformista, mas são muitas. Então, uma coisa é eu falar, eu sou, outra coisa é as pessoas verem. Então, sobre mim, sobre a minha trajetória, foi isso. E aí, eu acho, no fim das contas, para responder a sua pergunta, eu acho que as pessoas me viam mais como drag do que eu. As pessoas entenderam que esse era um movimento que tinha vindo para ficar antes de mim. E nesse sentido, eu sempre tive muito apoio. Ou se não tive, as pessoas fingiram bem. Mas eu tive muito apoio, assim, porque... Não sei porque, eu acredito na verdade eu acredito que o apoio ele veio no sentido de que as pessoas viram que naquele momento aquilo era muito importante para mim, como é ainda, como você mesma disse, que te passou essa sensação. Para mim isso é minha vida hoje. Na verdade, o que me movimenta enquanto artista, enquanto tudo na minha vida, na verdade, enquanto profissional, enquanto artista, enquanto filho, enquanto marido, enquanto amigo, o que me movimenta é saber que eu tenho este espaço de arte, de investigação constante, de pesquisa. Então, acho que para eles foi um pouco isso, assim, para eles isso estava muito mais comum e normal do que para mim ainda. Para mim isso demorou mais tempo. Imagina. Só o Celso tinha a mão levantada, aí eu venho para vocês. Agora eu já te joguei a bola. Ele é tímido. Porque elas são bem diferentes. Uma é artística e uma é mais cotidiana. A primeira, a sua experiência lá no Teatro Oficina. Tempo do teatro. E a segunda é quando você, Glória, começa a usar transporte público. Sei, maravilhosa essa. Pois é, foram momentos de fincada de bandeira, né? Momentos de conquista de território. No ano passado, através de um projeto que eu fiz parte, eu fui convidada para fazer este show da Gal, do Vaca Profana, no aniversário da Casa Florescer. Não sei se alguém aqui conhece a Casa Florescer, mas se não conhecem, vale a pena conhecer. Casa Florescer é uma casa que acolhe trans e travestis. É muito bacana o trabalho que eles fazem, muito interessante, fica em São Paulo. E eles comemoraram o aniversário da Casa Florescer no Teatro Oficina. E me convidaram para fazer esse show do Vaca Profana nesse teatro. E aí é uma brincadeira até que eu sempre faço, que eu falei, faço teatro há 20 e tantos anos e nunca pisei no Teatro Oficina. Aí vem a Glória, com 1 ano e meio de vida, tá no Teatro Oficina, aquele Teatro Oficina lotado, cheio de gente, aniversário da Casa Florescer. Erika Hilton tava lá, sabe? Assim, incrível, eu tirei foto com ela, que eu sou bem da Tiete mesmo. E foi lindo, e foi uma experiência impressionante, assim. Uma experiência impressionante porque, primeiro, por estar celebrando esta casa, celebrando a Casa Florescer. Segundo, estar naquele, como o Celso disse, naquele templo, no Teatro Oficina, que é a história viva, né, do teatro paulista e brasileiro. E que ele, por si só, ele já te dá a energia, né? Você entra... Tem uma frase que eu sempre falo, que quando você faz uma boa música, a música ela já faz 70% do seu trabalho. Você não precisa fazer muito mais, porque você sabe a letra, a música já está fazendo o trabalho por você, é só você fazer. Gal Costa, de uma forma geral, e Vaca Profana, é um pouco isso, ela já faz o trabalho dela. É só você cumprir ali o arroz com feijão, como você sempre diz, que o negócio anda, ele deslancha.
E o Teatro Oficina é a mesma situação, assim, né? Você entra naquele lugar, você já... É aquilo, é um mundo, né? É um mundo, é uma loucura, assim. E ele já te dá todos os mecanismos, os equipamentos e as informações que você precisa ali. Para quem não conhece, vale a pena ir conhecer, ir ver trabalhos lá, para ter essa dimensão do que é esse lugar, né? E foi muito intenso essa experiência. E o transporte público foi também assim, falta de dinheiro. Fim da história, mentira. Não, o transporte público foi uma coisa muito interessante porque eu sempre tive o hábito, na verdade a maioria das drags fazem isso, elas já vão prontas para as casas de show, elas já chegam prontas. E eu não era diferente. Sempre fui pronta. Acho que com exceção de uma vez, eu sempre me... Natal do ano retrasado. Olha, né? Era 25 de dezembro, olha o dia que eu fui fazer show. E aí mas eu sempre vou montada. E aí a gente conversando e tal, né, trocando figurinhas e tal, e tem lugares que são longe, assim, né? Tem casas que eu faço show que fica, tipo, Pacaembu, né, assim, então é complicado você ir de carro de aplicativo. E aí eu falei assim, ai, Rafa, eu vou começar, Rafael, né, eu acho que eu não falei ainda, Rafael. Eu falei assim, eu vou começar a ir de transporte público, eu volto de aplicativo, porque eu sempre volto 2, 3 da manhã, mas eu vou de transporte público. E não vou ser mentirosa, até hoje nunca aconteceu nada, né? Nada direto, mas é sempre uma insegurança. Porque eu acho que... Mas é uma insegurança, na verdade a gente cai em ciladas. A nossa cabeça coloca a gente em armadilhas para a gente acreditar que está correndo perigo, porque assédio por assédio, eu já sofri assédio dentro do Uber, né? Dentro de um carro de aplicativo. Então, assédio por assédio, ele está. Se ele tiver que acontecer, vai ser aqui, vai ser na rua, vai ser no ponto de ônibus, vai ser no mercado, vai ser no trem, né? Se ele tiver que acontecer. Por isso que é sempre importante a gente estar atento, né? Mas estar atento também não exime a gente do risco de passar por isso. E aí a questão é como é que a gente lida com isso, né? Como é que a gente dá a volta por cima e entende que o problema não é você, que é, na verdade, a grande questão, né? A gente sempre se culpa. Por que eu fui por ali? Por que eu fui com essa roupa? Por que eu escolhi para cá? Por quê? Né? A minha experiência com transporte público, para encurtar a história, ela tem sido muito tranquila. Existem, sim, olhares, as pessoas olham curiosas, mas nada que tenha passado disso. Eu já tive a experiência de tanto 4 horas da tarde, dia, quanto voltar 11h30 da noite, meia-noite, pegar o último trem para chegar. Eu sinto sempre olhares muito relacionados à curiosidade e quase um medo, na verdade. Sim, né? Porque é uma figura imponente, grande, que vai, né? Até porque é aquela coisa, a gente se blinda, vocês sabem, né? A gente sempre passa por situações, a gente se blinda. Eu foco aqui e eu tô aqui, o resto tá caindo, eu tô focada, porque é a minha área de segurança, né? Então eu sinto às vezes que as pessoas ficam até, na verdade, mais com receio do que querendo. Mas ao mesmo tempo você vai encontrar pessoas que são super simpáticas, né? Pessoas que sorriem, você entra, né? Eu falo que a drag queen, ela tá muito próxima do palhaço nesse sentido, né? Então, para quem aí estuda, ainda temos o núcleo? Ótimo, muito bem. Para quem estuda ou vai estudar, o palhaço desperta um pouco essa relação das pessoas, né? Ou a pessoa vai, e às vezes até passa do ponto, você fala, sai. Ou a pessoa, ela se fecha e não quer contato, né? Não quer ver, não quer... Acho que a drag e o palhaço, nesse sentido, se aproximam muito. E eu acho que a vivência do transporte público, ela traz muito disso, dessa relação.
enfim, é isso. Vou nela e aí vem pra você. Aí eu vou responder mais rápido, tá, gente? Tô falando demais. Minha pergunta vai ser bem breve. Eu queria saber se o que você vive hoje em dia era o que o Jorge ele almejava, tipo, quando ele entrou na fundação. Ou se teve mudança. Eu acredito que mudança sempre tem, né? Como você falou, ciclos começam, ciclos se encerram. Mas eu queria saber se você olhando pro passado e olhando hoje, você fala, tipo, ok, missão cumprida, não cumprida, né? Porque Não cumprida, tem pelo muito que amor de viver aí, né? Ainda não fui Miss. Para! Esse ano tem. Se você está satisfeita com o que você conquistou até agora, se era o que você queria, ou se algo poderia ser diferente, se tem um caminho diferente. Sim. Eu acredito que... sim. Eu sei que eu, George, fui muito além do que eu imaginava que eu iria. É óbvio que a gente faz planos, sempre planos muito mirabolantes, você quer mais, e é natural do ser humano, e que bom que é assim. A gente que tem que sempre querer evoluir. E é óbvio que eu também entendo, como você mesma disse, não é o fim, não está acabando. Amém, pelo amor de Deus. Mas hoje eu olho, tem até uma das vezes que eu apresentei essa aula show, tinha um momento, um texto que eu falava assim, gente, eu sou feliz. E é estranho falar eu sou feliz, porque ninguém sai na rua e fala eu sou feliz. Porque as pessoas não estão acostumadas com isso, né? A gente pergunta para as pessoas, tá tudo bem? Mas a gente fala, tá, né? Mas nem sempre tá. Mas também se a pessoa virar para você e falar, não, vai, gente, eu não quero saber. Mas eu sou feliz. Então, acho que, em resumo, hoje eu me sinto uma pessoa realizada. Realizada com o meu trabalho, realizada com as escolhas que eu fiz, realizada com a vida que eu levo, com quem eu escolhi para estar do meu lado, realizada com os amigos que eu tenho. Quero mais coisas? Quero sempre. Mas pela minha... É meio esquisito que eu vou dizer isso, porque, na verdade, quando a gente se olha assim, a gente vê que a coisa não está... nós não estamos distantes, mas quando eu pego a minha geração, a trajetória dos LGBTs da minha geração, que não é uma geração distante de vocês, eu vejo que eu consigo hoje, e não só a minha geração, mas gerações anteriores à minha, eu vejo que eu consegui hoje alcançar coisas, lugares que eu não conseguiria antes. E que hoje vocês vão conquistar mais do que eu conquistei. Né? Hoje estou aqui com a foice abrindo coisas ainda, que para vocês vai ser muito mais tranquilo. Então, sim. Era você. Sim. Primeiramente, Glória, eu queria te agradecer por essa oportunidade, dessa troca, de saber um pouco da tua história. E eu, particularmente, te achei uma ótima contadora de histórias. Não só contar, né, mas também dar sentido às lições. E você trouxe grandes lições, assim, logo no começo, quando você veio com a primeira lição, já mexeu muito comigo, né, me serviu. Então, eu queria te perguntar, me chamou a atenção o cenário, eu queria saber se esses outros 2 vestidos, eles têm uma grande história e qual o significado deles para você, porque eu te vejo como uma pessoa reflexiva e que enxerga além daquilo que os olhos podem ver, mas aquilo que a alma precisa, né? Então eu queria saber se eles têm esse sentido para você. O que eles te trouxeram e qual a história deles, se eles tiverem. Sim, e tem. Só vou fazer um adendo. É virginiana. Explica muita coisa já. Ai, meu Deus. Aproveita então o é escorpiano, verdade. vê se tá gravando lá. Mas é verdade, tá? Entendi tudo, então. Esse vestido aqui, eu ganhei de uma... Eu tava um dia no camarim, tem uma mulher incrível, que vale a pena vocês pesquisarem também, que chama Antara Gold. Fez show de drag muito tempo, ainda faz de vez em quando. Eu tava
com Antara Gold e com Greta Starr, que é uma outra grande artista, e com Liza Bombom, num camarim no aniversário de uma casa. Liza Bombom é uma drag queen maravilhosa também. Estávamos num camarim, a gente ia fazer um show. Eu tava com esse cabelo e tava com, acho que com uma roupa longa. E aí a Antara Gold tava sentada assim perto de mim, ela virou pra mim e falou assim: nossa, você devia fazer a Hebe Camargo? Nossa, você ia fazer tão bem a Hebe Camargo, você é classuda, você é grandona. Coisa que... Ela falou: não precisa nem arrumar outro cabelo, arruma esse direito que você podia fazer a Hebe, é maravilhosa. Aí a Liza virou pra mim, aí, enfim, falei: quem sabe, nunca fiz a Hebe, quem sabe um dia eu faço. Apresentamos e tal, cada uma apresentou seu número, teve o parabéns, bolo. A gente estava as 4 sentadas, aí a Liza Bombom virou pra mim e falou assim: tem um vestido, eu vou te dar pra você fazer a Hebe. Aí eu falei: tá, legal, e não sei o quê. E é aquela coisa, né? A gente fala, as pessoas falam: vou te dar um negócio, você fala, eu já fico assim. Mas não vou ficar cobrando, né, ela. Falei, não. Aí, enfim, no dia seguinte eu fui para uma outra casa, assisti uma apresentação da Antara Gold, que ela ia se apresentar, e aí a Liza sabia que eu tinha comentado com ela. E aí ela levou o vestido para mim. Ela me deu esse vestido, é um vestido do acervo dela. A Liza Bombom é uma artista fenomenal, o vestido é incrível. E aí ela me deu, esse vestido tá guardado pro dia que eu fizer Hebe Camargo. E aí, ou então quando eu ganhar de Miss. A pessoa tá fixada na ideia. E esse vestido aqui de trás, na verdade é uma história bem mais simples, mas é que eu acho legal também. Eu trouxe ele muito para representar isso. Como eu disse para vocês, a drag queen no dia a dia, a drag queen da vida real, né, transformista, enfim, ela tem que saber se virar. Ela tem que saber correr atrás. E hoje eu tô começando a me virar com algumas coisas de costura. A minha costura chama cola quente, maravilhosa. Tô começando a me virar e tal. E eu sempre comprei muita coisa de brechó, de bazar e tal, de acervo. Amo um brechó, sou rata de brechó, já paguei R$2 num vestido de pedraria. É um talento que eu tenho. E aí esse vestido é um vestido que veio de brechó. E aí eu quis trazer ele. Eu talvez, segundo o Rafael, eu tenho vestidos muito mais bonitos de brechó. Ele na verdade não gosta dessa roupa. Mas eu gosto muito desse vestido e ele tá nessa categoria de assim, pra mim, ele representa muito pra mim porque eu gosto muito dele. Ele é um vestido que eu comprei no garimpo, então ele diz muito sobre a minha drag, sobre a minha pesquisa, e ao mesmo tempo eu não usei porque eu não achei ainda o lugar dele dentro das performances que eu fiz. Como eu sou virginiana, aproveitando o gancho, eu criei uma pasta no meu celular e eu vou colocando todas as músicas que eu fiz show. Então eu estou no número... Ô Marco, o show que eu fiz do Ticabum tem número aí? Não. E o Sangrando? 129. Tô por aí. Tô no 135, eu acho, porque esse Sangrando eu fiz algumas semanas. E imagina que para cada um dos 135 shows, eu quase não repeti roupa. E são 135 shows inéditos. Porque eu também quero ver se eu entro no Guinness. Obstinada. Então, assim, então é muita roupa, é muito acervo. E aí, esse pra mim representa um pouco esse lado, assim, de todo esse acervo que eu fui conquistando ao longo dos anos. Fala, Vi. Aí tem o pessoal do fundo, né? Espera, deixa só. Já estamos chegando Que horas são? Eu nem sei. 2 horas. Vocês têm aula. Calma, gente, calma. Só pra gente organizar. Mais 2 perguntas. Claro, tá ótimo. Mais 2 perguntas ali. Pra gente ir, Sim. que ainda tem outro momento. Sim.
E também para ficar um gostinho. Claro, Pra gente. ir assistir shows, né? Pra ir no... A gente vai ter que promover essa Miss, né? Vocês acho- perceberam Acho que a que a fundação... palavra tem poder, né? Pois é. E, lembrando, as outras duas drags aqui de São Caetano estudaram aqui. Então a gente já faz uma grande Um grande celebração. encontro de ex-alunos. Isso. Fala. A Amy Candy é o Guilherme Quem que Nucci. é você aí? E Termina a que eu ouvi, vai. Luz, que é o Soleiano, que fez Viva. Faz as duas juntas, faz você Tá. e faz ouvir. Faz e depois você já faz em seguida. Eu queria saber por que, Glória, se o nome veio até você, se você foi atrás, se tem alguma história, se você se inspirou em alguém. Eu só fiquei curiosa por que, Glória. Isso é muito legal, essa pergunta. Fala, Vitor. São duas coisas, eu vou ser muito sucinto pra Vanessa não me bater. É no sucinto, vai. Eu já vi seus shows, óbvio, né? E eu tenho duas curiosidades. A primeira é, como que você leva o teatro que o Jorge aprendeu e que o Jorge se formou e tudo pra Glória? Que eu sei que você tem números que misturam teatro, enfim. E a segunda pergunta tem a ver com a sua pesquisa e com o que você trouxe e o motivo desse vestido aqui. Como é para você, de fato, ver que hoje a Glória ocupa espaços diversos que não só a noite e a arte que circunda a cultura dela? Uhum. Muito bom. Eu vou começar aqui e termino com a sua, tá? Porque eu tô com medo de esquecer a dele. Vamos lá. Não, sobre a pesquisa em... Né, trazer para o show a pesquisa do teatro é um processo, na realidade, porque também é preciso entender que eu estou com uma narrativa sobre a noite, trazendo para vocês essa narrativa sobre a noite, mas nem tudo são flores, nem tudo é sempre lindo. E a gente também tem que entender que a partir do momento que a gente faz parte de um sistema, de uma engrenagem que roda, a gente tem que entrar nesse sistema para essa engrenagem rodar. Então, por mais que eu goste, eu não posso, por exemplo, levar, sei lá, vamos supor, Carmen Miranda toda semana, né? As pessoas vão pedir outras coisas. A demanda pede outras coisas. Por mais que você tenha segmentos de drags, mas você quer estar nos lugares, eu quero ser convidada para me apresentar nos lugares. Então eu não posso fazer sempre um tipo de show. Eu acho que a grande virada de chave para mim disso foi quando eu fiz, numa quarta-feira, num show da Ava de Oliveira, e num sábado, Taylor Swift. E a Taylor Swift foi bem ruim. Bem difícil esse show. Depois você vai estudando, vai se aperfeiçoando, vai, né, entendendo, não, eu não estou entendendo que eu tenho que fazer uma coisa que eu não goste. Não é isso. Mas é entendendo o que eu gosto daquilo. Em que aquilo me serve. Aquilo que eu vou ter que fazer, né? E aí, quando eu tô falando disso, eu não tô nem falando assim, não gosto de Taylor Swift, a polêmica, né? Não é nem isso que eu tô falando, mas é assim, por exemplo, me convidaram, uma pessoa, dona de uma casa, me convidou para fazer um show no aniversário dela, de uma música lindíssima, que eu não lembro o nome agora, Milagre do Povo é o nome dessa música. Ela é belíssima, difícil, mas belíssima. Ela me chamou e aí eu falei, vou. E aí, só que essa minha amiga que me convidou para fazer um número com ela, era um dueto, ela é uma maravilhosa, que tem uma energia incrível no palco, baiana, cantando Milagre do Povo. E aí, quando eu ouvi a música, eu falei, meu Deus, como eu vou fazer isso? Como eu vou fazer essa energia dessa música? Ela vai me engolir, ela vai me jantar. Então, assim, como que eu encontro naquilo ferramentas, material, combustível que me estimula a fazer, né? Então eu acho que a pesquisa, né? E aí o teatro ele vem nesse sentido. Eu não só isso, eu entendo como parte da pesquisa teatral, como a regularidade, a trajetória,
a maturidade cênica e a constância me permitem experimentar. Então, hoje, eu, Glória, tenho a liberdade de propor um show que vai ser diferente do padrão que se está acostumado, porque as pessoas que frequentam os lugares da noite onde eu estou sabem como eu sou. E aí a gente vai voltar lá na primeira pergunta. Sabem como eu sou, qual é o meu estilo, como eu me porto, como eu me visto, qual é o meu repertório, e aí elas entendem a minha pesquisa. Então hoje, desse último um ano para cá, eu tenho tido a liberdade de incluir nos meus shows elementos mais cênicos e experimentar por conta dessa constância, dessa trajetória. Era isso? Uma era isso e a outra era sobre o que você sente de fato ocupando lugares para além da... É incrível. Eu, também assim, né, eu acho que existe aquilo que eu falei lá no texto da abertura. As batalhas que a gente quer escolher, né? Como você falou que eu gosto de contar a história, eu vou contar uma última bem rapidinha. Eu fui convidada para fazer um trabalho. Eu não. George foi convidada para fazer um trabalho. Aí, era um trabalho assim, é muito legal, mas ao mesmo tempo não me sentia muito seguro de fazer esse trabalho, não era uma coisa que eu tenho prática em fazer. E a Glória, como eu já disse, né, o tempo inteiro, me coloca num estado de atenção, de potência, de força, né? E aí eu virei e falei assim, virei pro contratante e falei, posso fazer de Glória? Aí ele pegou e falou assim, não sei, vou ver. E vou ver com a outra produtora do evento. E aí passou uma semana, 15 dias, 20 dias, o retorno não veio, o evento foi chegando. Na véspera eu falei, e aí, posso ir de Glória? Porque na verdade eu só aceitei porque ele disse que ia ver e não tinha resposta. Falei, posso ir de Glória? Não encontrei a produtora, mas hoje eu encontro ela. Aí à noite da véspera, e aí? Não encontrei. Mas traz as coisas, como se montar de Glória fosse fazer um pãozinho na chapa, né? Acordo assim. E aí falei, tá, levei. Aí no dia seguinte cheguei, no dia do evento, falei assim, e aí, falou com ela? Aí ele virou pra mim e falou assim, não encontrei. Aí eu virei pra ele e falei assim, então vamos fazer o seguinte, se você, que é o meu chefe, não encontrou ela, a chance de eu encontrar é muito pequena. Então eu vou fazer montada, se der algum problema você me fala, e aí amanhã eu não venho montada. Conclusão, era um trabalho com ponto de venda e tal, né? Então eu estava responsável por um ponto de venda. O meu ponto de venda foi o que mais vendeu. Eu não vou dizer que é por causa da drag, mas eu tenho certeza que isso influenciou. O meu ponto de venda foi o que mais vendeu. No dia seguinte, me trocaram desse ponto de venda. Trocaram todos, na verdade. Rodiziou os pontos de venda. Eu fui para outro. O outro ponto de venda foi o que mais vendeu de novo. Então, em resumo... do que é o evento? E aí... Tá bom, agora veio o plot twist, agora que ninguém espera. E aí, isso aconteceu de uma maneira tão natural e espontânea, enfim, que aí agora nós vamos continuar com este trabalho, fazer este trabalho ao longo do semestre agora. Este trabalho é a Super Turnê do João. É a Super Turnê do João, tem os pontos de venda dos produtos oficiais, e esses pontos de venda tem o que eles chamam de anfitriões. Então tem os vendedores e tem os anfitriões que apresentam os produtos. E aí eu fiz então a Super Turnê do Allianz Parque, os 2 dias do Allianz Parque, e agora semana que vem eu vou para Curitiba, para fazer Curitiba, e ainda tem Belo Horizonte, Brasília, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Manaus, Nova York, Londres, Egito. Então, assim, e aí... Então, eu acho que isso é ocupar esses espaços, primeiro,
a relevância de ocupar os espaços é, como eu disse para vocês também agora um pouco mais cedo, é abrir espaços. Né? Hoje você tem, por exemplo, Alexia Twister e Delores, que ganharam agora o prêmio Shell de melhor elenco. Oi? A PCA, tá tudo... É prêmio, né? É prêmio, errei. Mas é que ela tá indicada, não tá? Eu acho... Sei lá, enfim. Ganharam o APCA de melhor elenco de um espetáculo de teatro, né? Você tem uma drag queen em Brasília. Você tem, não lembro qual é o estado agora, uma drag queen professora fixa em sala de aula. Isso são espaços que foram sendo conquistados, que ainda não estão normalizados. Estar aqui hoje com vocês é um novo espaço, um espaço conquistado. Um espaço adquirido, eu diria. Um espaço adquirido. Então, assim, para mim, assim como o show, né, você tinha 6 vendedores, uma drag e 5 vendedores. Você tem drags montando espetáculos, drags trabalhando. E é óbvio, é importante, é muito importante frisar que drag não é identidade de gênero. A gente está falando de coisas diferentes. Né? A drag está nesse lugar da performatividade do sujeito, porque também não é uma performatividade de gênero. Mas, ao mesmo tempo, o que a drag traz, o estado de criação, de performatividade, de subjetividade do sujeito, tudo isso movimenta o entorno e acontece essa transformação. E esta transformação, ela é totalmente linkada ao que vai para a noite. Né? Eu venho para cá e com vocês eu me transformo. E o que eu levo dessa experiência para a noite transforma quem está lá. E a noite me alimenta a voltar aqui e falar com vocês. Né? Uma opinião minha, né? Porque minhas orientadoras sempre brigam quando eu coloco isso como verdade absoluta. Eu acho que uma drag queen precisa sempre estar em contato com a noite. E sempre fazendo show, porque essa é a essência da drag queen. É óbvio, é uma opinião minha. Para mim, me alimenta. Mas eu acho fundamental. E aí, para mim, esses dois lados, estar aqui, levar isso para lá, estar lá e trazer para cá, é o que movimenta isso. E para finalizar, senão a Vanessa me bate, por que Glória? Então, foi muito interessante, assim. Na verdade, foi uma grande coincidência, porque o espetáculo... Quando eu escrevi o espetáculo para apresentar na pandemia, ele iria chamar Glória... Pera, deixa eu lembrar como é que é a frase. Glória e seu cortejo de horrores. Esta frase, Glória e seu cortejo de horrores, é um livro da Fernanda Torres, que, por sua vez, é uma frase que a Fernanda Montenegro fala muito, segundo a Fernanda Torres, né? Ela diz que quando a Fernanda Montenegro vê uma coisa absurda na TV, na rua, enfim, a Fernanda Montenegro fala, ai, olha lá, Glória e o seu cortejo de horrores. E aí ela deu o nome do livro por causa dessa frase, e eu falei, nossa, que nome bom para uma peça. E acho que tem tudo a ver e tal. Só que aí depois, obviamente, conforme a escrita foi desenrolando e tal, primeiro que eu pensei, gente, eu não posso colocar esse nome nessa peça, já tem um livro e tal, não vai dar certo. Questões de produção que a gente entende na dura prática da vida. E falei, não dá, vai ter que ser outro nome. Só que eu gostava da Glória, eu já estava apegada com a Glória. Eu falei, não, mas eu quero manter esse nome. Então, aí o espetáculo virou Glória em um lugar solitário. Porque era justamente essa peça se passava numa noite em que a Glória, personagem, chegava da noite, tanto que aquele texto que eu falo, né? Quando eu retorno para casa, encontro o meu lote de solidão, retiro meus cílios, os meus cabelos. Tinha tudo a ver com essa lógica do espetáculo, a Glória no seu lugar solitário. E aí, quando eu fui para a noite, eu falei, vou manter a Glória, e acrescentei o Miss, em homenagem à Miss Biá, que é considerada a primeira drag queen brasileira, mas se auto-intitulava transformista, e que morreu, ela teve
mais de 60 anos de carreira, acho que 61 anos de carreira, quase chegou a 61, e morreu na pandemia de Covid. E aí, então, em homenagem a Miss Biá, eu coloquei Miss Glória. E aí, quase sem querer, e por que eu te falei que era muito interessante isso? O nome diz muito sobre a Glória, sobre as drags no geral. É óbvio que eu não vou ficar me prolongando aqui, mas cada drag, cada nome de drag, cada escolha de nome tem muito a ver com a trajetória. Você vai ter drags, por exemplo, que vão usar o sobrenome de um parente específico, de uma avó, de uma tia que admira. Drags que colocam o nome como uma cantora, uma artista que num momento de dificuldade, de problema, era uma referência para aquela pessoa. Drags que vão colocar nome de... vou dar um exemplo bem conhecido, bem rapidinho. Por exemplo, a Thalia Bombinha. Muita gente que deve conhecer a Thalia Bombinha, uma artista incrível. Thalia Bombinha, todo mundo acha que a Thalia Bombinha, e a Thalia Bombinha, ela é gorda. Então todo mundo fala, é Thalia Bombinha porque ela é gorda. Todo mundo acha. E aí, na verdade, não. Ela escolheu Thalia porque ela foi fazer um show de improviso, ela não tinha nome de drag, ela era muito fã da Thalia, mas não sabia que se falava Thalia, achava que se falava Thalia. Ela viu o nome e falou Thalia, e era Thalia. E aí ela foi fazer o show, estava fazendo o show, eles colocaram aquelas máquinas de fumaça, Thalia tem asma. Começou a passar mal, teve que parar o show para usar a bombinha. E aí virou Thalia Bombinha. Então é muito interessante quando pergunta do nome, porque é isso, os nomes das drags sempre estão atrelados a questões muito mais pessoais. Hoje sempre eu adorei Glória, mas uma coisa que me diverte muito, tem uma drag muito, muito conhecida na Noite Paulista, que chama Candice Kay, e ela, toda vez que ela me vê, que ela me encontra, assim, ela olha e ela fala, ô Glória. Ela sempre faz isso, ô Glória. E aí, às vezes, a gente tá no meio da festa, assim, eu tô desse lado, a Candice tá lá do outro lado, aí ela tá passando lá do outro lado, ela tá andando, aí ela me vê, por exemplo, né, eu tô aqui, ela faz assim. E vai. E eu adoro. Então, assim, acabou ficando uma marca muito, muito forte, tanto que pra quem depois, né, quem tem o meu contato de WhatsApp, o que aparece é ô Glória. Eu mudei pra isso, porque aí todo mundo sabe quem sou eu. Mas eu acho que é isso, assim, a escolha do nome foi isso. E o nome em si é um detalhe muito relevante da trajetória da drag, porque é um batismo, né, um batismo que ela se dá. Então o nome sempre vai ser muito relevante para a história dessa drag. É isso! Quero antes da Vanessa falar... Agora, mais 20 minutos. Não, mentira. Essa introdução foi só... Não, eu quero agradecer ao espaço da Fundação das Artes, ao convite dos professores. É um prazer, como eu já disse, estar aqui com vocês. Bom, eu amo vocês todos, vocês sabem disso, vocês fazem parte da minha trajetória e... Para mim é muito especial estar aqui. Quero agradecer a todos vocês pela recepção, pelo carinho, pela atenção, pelo respeito. Para quem quiser, meu Instagram é @a.miss com 2 S, .glória. A Miss Glória. Então, quem quiser seguir, bater mais papo, vou ficar muito feliz. Perguntas que não consegui. Exatamente. Vou abrir uma caixa de perguntas. Isso, esse é o momento. O momento é fazer caixa. E a gente volta a se falar para minha coroação e para minha defesa. Ô, Glória! Ô, Glória! Oi? Tá. Depois manda, a gente manda o link. Eu te mando para vocês. Isso. A gente já foi mandando coisas aqui. Olha. As referências. Que high-tech. Né? A gente já foi mandando. E assim. Nossa, que legal isso. Mas assim, gratidão por esse encontro. Os encontros dessa trajetória, né? Porque já. Sim. Ele já foi meu monitor. Já foi tudo. Já foi meu companheiro. Já fui eu. Já é verdade. Eu já fui a Vanessa. Já fui eu.
O Sérgio não usou smoking nem no nosso casamento. Mas ele usou smoking com quem? Já manda no grupo de referência. Numa reunião de pais. Básico, numa reunião de pais, né? Então, acho que a gente vem construindo esses espaços já há um tempo e eu acho que hoje é uma conquista, uma solidificação de uma trajetória que realmente esse espaço seja mais diverso e que a gente consiga ampliar da fundação. Eu tô até pensando em inovar. Eu ia fazer uma coisa, mas tô pensando em fazer... Vou fazer um último show. Mas eu tinha combinado... o momento que as pessoas me amam. Eu tinha combinado de fazer uma música, mas dá pra usar a mesma luz, tá? E eu vou fazer outra de improviso, pode ser que eu erre, mas eu acho que vai em homenagem a Pedro Alcântara. Também não sei se o celular que tá gravando aqui, porque a música tá aqui. Então pro Rafa fica aqui na frente. Vou fazer com esse cabelo mesmo, tá, gente? Como é de Você não vai pôr lá no som? tá aqui no celular e vou dar pra ele. Veja, faz muito tempo que eu não faço esse show, hein? Se eu errar... Mas a Isabelle... Tá bom. O Sérgio bom. Melhor flower. Aqui, achei. É o 111. Não, mentira, sem spoiler. É o 111. Espera só de separar. Peraí. Peraí que eu tenho que ativar aqui também. Só um minutinho. Foi. Ai, tá pronto, Cano? Pode, eu nasci pronta. Tá baixo. Volta e põe alto, por favor. Tudo bem. Quando me deu um dia, você se traiu, Creonte. Você não passa de um imbecil, porque Volta. hoje me deu muito... Vai daí já, vai. Não, do comecinho, vai. Um dia. Preciso mais do que isso? Por quê? Pra quê? Quem te pariu só precisou de um dia. Quando me deu um dia, você se traiu, Creonte. Você não passa de um imbecil, porque hoje me deu muito mais do que devia. Pra mim, basta um dia, não mais que um dia, um meio-dia. Me dá só um dia e eu faço desatar a minha fantasia. Só um belo dia, pois se jura, se esconjura, se ama, se tortura, se tritura, se atura e se cura. Dor na orgia da luz do dia. É só o que eu pedia, um dia pra aplacar minha agonia.
sangria, todo o veneno de um pequeno dia. Lá, 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 lá. Corina, faz um favor pra mim, mulher, baixa a voz razão. Diz pra ele que eu tô aliviada, que minha dor tá passando, vai! Só um santo dia. Pois se beija, se maltrata, se come, se mata, se arremata, se acata e se trata. Dor na orgia da luz do dia. É só o que eu pedia, viu? Um dia pra placar minha agonia, toda a sangria, todo o veneno de um pequeno dia. Tudo está na natureza, encadeado em movimento. Cuspe, veneno, tristeza, carne, moinho, lamento, ódio, dor, cebola, coentro, gordura, sangue, frieza. Isso tudo está no centro de uma mesma estranha mesa. Misture cada elemento. Uma pitada de dor, uma colher de fermento e uma gota de terror. O suco dos sentimentos, raiva, medo ou desamor, produz novos condimentos, lágrima, pus e suor. Mas inverta o segmento, intensifique a mistura. Temperódio, lagrimento sangário com tristezura, carnento, venemoinho. Remexa tudo por dentro, passe tudo no moinho. Moa a carne, sangre, o coentro. Chore, envenene a gordura. Você terá um unguento, uma baba grossa e escura, a essência do meu tormento e molho de uma fritura de paladar violento que, engolindo, a criatura repara no meu sofrimento. Com a morte lenta e segura. Eles pensam que a maré vai, mas nunca volta. Até agora, eles estavam comandando meu destino e eu fui. Fui recuando, recolhendo fúrias. Hoje eu sou onda solta e tão forte quanto eles me imaginam fraca. Quando eles virem invertida a correnteza, quero ver se eles resistem à surpresa e quero saber como que eles reagem à ressaca. Já lhe dei meu corpo, minha alegria. Já estanquei meu sangue quando fervia. Olha a voz que me resta, olha a veia que salta, olha a gota que falta pro desfecho da festa. Por favor, deixa em paz meu coração, que ele é um pote até aqui de mágoa. E qualquer desatenção, faça não. Pode ser a gota d'água, pode ser a gota d'água, pode ser a gota d'água.